No vídeo de agora vamos trazer boas notícias para vocês, torcedores do Flamengo. Tem também lista de relacionados, tem também uma declaração do Rossi que eu gostei demais, o Rossi vivendo seu melhor momento. Atualização do boletim médico, quando os jogadores que estão no DM vão voltar, a gente vai trazer uma atualização, boa notícia. Tem também alteração na data do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, desculpa. Vamos para as informações, galera. É o seguinte... a CBF alterou a data do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Será no dia 2 de junho, às 3h30 da tarde. Lembrando os times: Flamengo, Fluminense, Bahia, Atlético Mineiro, Corinthians, Retrô, Vasco, Atlético Paranaense, São Paulo, CSA, CRB, Botafogo, Cruzeiro, Palmeiras, Internacional e Red Bull Bragantino são os times que estão na competição ainda. Lembrando que agora todo mundo pode pegar todo mundo, ou seja, pode ter clássico regional, Flamengo pegar Vasco, Fluminense, enfim. Tomara que o Flamengo pegue, sei lá, CSA, CRB ou Retrô. Eu sou bem sincero. Tem esse papinho, quero ser campeão, o que vier pela frente. Tal. Não é assim, não. Isso aí é conversa para boi dormir. Eu penso diferente. Tem que pegar, teoricamente, os mais fáceis. E os mais fáceis são os times que estão na segunda, terceira divisão. Mudando de assunto, galera, o Rossi deu uma entrevista ao Globo Esporte e uma das declarações, cara, me chamou a atenção. Ele falou: estou muito feliz e eu sei que, se eu faço bem as coisas, vou ficar aqui por muito tempo. Isso que vai trazer títulos, vivência, idolatria. Só se eu cuidar bem do meu trabalho aqui no dia a dia e tentar ficar muito tempo aqui. É isso, Rossi. Eu quero que você fique muito tempo, sim, no Flamengo. Eu sou um cara que eu gosto do seu trabalho, acho que o torcedor rubro-negro está começando a valorizar o seu trabalho também, tem sido extremamente importante dentro e fora das quatro linhas, dentro do jogo, ele é peça crucial para o estilo de jogo do Felipe Luiz, na saída de bola rápida, ele tem uma composição rápida também, então, enfim, valeu Rossi, conte sempre com a torcida rubro-negra. Vamos agora para a lista de relacionados do Flamengo, galera, para pegar o Palmeiras. Jogadores que viajaram: Alexandre, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, Danilo, De Arrascaeta, Diogo Alves, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Gerson, João Vitor, Joshua, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Lohan, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pablo Lúcio, Pedro, Rossi e Wallace Ian. Com muitos desfalques, obviamente o Flamengo teve que chamar alguns jogadores do Sub-20, o Wallace Ian novamente, o Joshua, tem o Cleiton, inclusive, que não vem sendo muito utilizado, nem relacionado, está aí na lista de relacionados. São jogadores, tem o Diogo Alves, o goleiro, mas tem o Lohan. O Lohan vai para o seu terceiro jogo consecutivo como relacionado no time profissional. Vene, ele voltou de vez ao time profissional? Eu fiz essa pergunta a uma pessoa do Flamengo, e essa pessoa do Flamengo me disse assim, deixa eu pegar aqui, se continuar a trabalhar desse jeito, vai permanecer. Agora, se mudar igual estava antes, volta para a base. Assim será feito no Flamengo. Isso aconteceu recentemente com o Wallace Ian. A diretoria do Flamengo, o departamento de futebol do Flamengo, está avaliando muito o dia a dia do trabalho, não só do time profissional, mas do Sub-20 também, porque o Sub-20 está ligado ao time profissional, ao departamento de futebol. Então eles estão se falando sempre. Se o desempenho lá no Sub-20 cair, o Felipe Luiz não chama mais. E o Lohan, cara, ele desceu para o Sub-20, vocês vão se recordar, para isso mesmo, para ele ser trabalhado, para, teoricamente, a diretoria resgatar o bom futebol do Lohan e também a pessoa, o ser humano Lohan, porque eles perceberam que o ser humano Lohan estava desmotivado, desanimado, e agora não, parece que ele virou a chave. E até porque a meritocracia está valendo, ele está indo para o terceiro jogo seguido relacionado. No primeiro ele não entrou, no último ele entrou, e agora a gente vai ver aí no decorrer do jogo contra o Palmeiras se ele vai entrar titular. Ele não será, obviamente, mas pelo menos é uma boa notícia. Lohan, para mim, é um jogador que tem muita qualidade, tem uma projeção muito boa ainda, um garoto jovem, e o Flamengo pode fazer uma boa grana com ele. Eu acho que dessa maneira que está sendo feito, de repente, lá na frente, a gente vai dizer, pô, Deus escreveu certo com linhas tortas, ainda bem que ele não foi vendido ao CSK. O cara chegou aí para o aeroporto, no fim das contas, a negociação não deu certo. Torcer para ele dar a volta por cima dentro do Flamengo.
Galera, boas notícias para vocês, torcedores do Flamengo. Apuração sobre os jogadores do Flamengo que estão no departamento médico. Apuração minha, obviamente. Alan e Pulgar mudaram de fase na recuperação das respectivas lesões musculares e começaram a recuperação no campo. O retorno de ambos está previsto para antes do Super Mundial. Já De La Cruz e Gonzalo Plata estão sendo preparados para retornar no Submundial. Vinha, que não está mais no departamento médico e já treina no campo com os companheiros, tem chance de retornar à lista de relacionados no jogo do Flamengo contra o Deportivo Táchira, na quarta pela Libertadores. Eu soltei isso, aí cerca de uma hora depois, o Flamengo emitiu um comunicado oficial, um boletim médico. Alan, em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, o atleta já iniciou trabalhos no campo. Eric Pulgar, também em recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, iniciou trabalhos no campo. Gonzalo Plata, o jogador realiza trabalhos de fortalecimento e equilíbrio muscular por conta de um edema ósseo no joelho direito. De La Cruz, segue o planejamento de tratamento estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo em função de uma entorse no joelho esquerdo. E o Vinha, eles nem botam mais na lista, porque o Vinha não está mais no Departamento Médico. Agora só depende da comissão técnica relacioná-lo ou não. Repito, há grande chance de ser na quarta-feira. E o Flamengo, portanto, nesse comunicado, confirmando todas as nossas informações, duas boas notícias. Alan e Eric Pulgar treinando no campo já, estão próximos de voltar. Gonzalo Plata e De La Cruz, repito, a gente só deve ver no Super Mundial. Talvez o Plata ali contra o Fortaleza no último jogo antes do Super Mundial, mas acho difícil ainda. Uma curiosidade, tá? Curiosidade sobre o jogo desse domingo, quer ver? Entre Palmeiras e Flamengo, galera. Curiosidade. O Fla não é derrotado pelo Palmeiras em jogos do Campeonato Brasileiro como visitante desde 2017. São 5 empates e 2 vitórias da equipe rubro-negra dentro do Allianz Parque. Pessoal, sem brincadeira, eu tô vendo muita gente aí nas redes sociais criticando os colegas do Sport TV por ter votado no Palmeiras como favorito. Deu 7-0 lá no palpite deles. O Palmeiras é o favorito. Isso é inegável, gente. O Palmeiras vive um momento melhor. O Abel Ferreira voltou a fazer o time jogar bem. O Palmeiras tem bons jogadores. Pode até ter desfalque de um ou outro ali. Richard Rios suspenso, por exemplo. Enfim. Agora, o Flamengo não vive um grande momento. Pelo contrário, uma inconstância aí. O Flamengo tem desfalques importantes. Vai jogar com Everton Araújo, gente, o meio de campo, com todo respeito ao garoto. Então, o Palmeiras é o favorito, vai jogar na grama sintética. O Palmeiras é o favorito. Isso quer dizer que o Palmeiras vai ganhar? Não. Mas, comentarista, jornalista, ele comenta antes da bola rolar. Você me pergunta, vem cá, quem é o favorito? Palmeiras. Isso quer dizer que o Palmeiras vai ganhar? Não. Jogão de bola e que o Flamengo precisa muito da vitória. No mínimo de não perder. Se o Flamengo vencer, será o ideal, é claro. O Flamengo tem um ótimo retrospecto no gramado sintético do Allianz, né? O Gerson, por exemplo, é invicto contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Nunca perdeu para o Palmeiras jogando pelo Campeonato Brasileiro. Tomara que essa invencibilidade seja mantida. O empate não é um desastre, mas o ideal, claro, é vencer. E eu acho que se o Flamengo jogar com aplicação, como já jogou com o Felipe Luiz em algumas partidas, eu acho que o Flamengo tem condições, sim, de vencer. O Palmeiras vem com melhores resultados recentemente, mas o futebol que o Palmeiras tem apresentado não é exatamente um futebol que dê medo, amedrontador. O único jogador que eu acho que dá medo no Palmeiras é o Estevão. E eu espero que o Felipe Luiz esteja pensando em como marcá-lo, né? E muita gente dizendo assim, o Alexandro vai sofrer. O Estevão, nos últimos jogos, tem começado pela esquerda. Aliás, se ele for pela esquerda, é melhor, porque quem estará lá é o Varela, que não é tão ofensivo e que é muito bom na marcação. Se vier para a direita, ele vai alternar durante o jogo, não tenho dúvidas. Aí sim, o Felipe precisará ter um esquema de marcação dupla ali, porque senão o Estevão pode fazer a festa, apesar do seu marcador ser um craque consagrado, como o Alexandre, mas já com
uma idade, né, que não lhe permite tanta velocidade, tanto vigor físico como tem o Estevão. Vamos conversar sobre isso, vamos conversar sobre a escalação. A pergunta de hoje da enquete, aliás, é sobre a escalação. Se você escalaria o Pedro de saída ou não, é isso que eu quero saber de vocês. As escalações que estão pipocando por aí, algumas dão o Bruno Henrique como certa, outros botam Bruno Henrique, entre parênteses, Pedro. Eu botaria os dois de titular. Eu botaria o Pedro no centroavante e o Bruno Henrique de ponta esquerda. Mas comenta-se que pode ser que seja Luiz Araújo, Bruno Henrique e Cebolinha. Ou então Pedro no lugar do Bruno Henrique. Isso eu não acredito. Eu acho que o Felipe, apesar do Bruno Henrique estar jogando mal já há muito tempo, acho que até no último jogo ele deu uma melhoradinha. Mas não faz gol. Não faz gol. Se jogar com um centroavante que não está fazendo gol é complicado, né? O Bruno Henrique não faz gol há 13 jogos agora, se não me engano. Enfim, o último gol foi contra o Vitória há mais de um mês, quase 2 meses. Então, eu não abriria a mão do Pedro. Mas pode ser que o Felipe Luiz resolva começar com o Pedro no banco. Isso nós só vamos saber pouco antes do jogo, embora algumas escalações tenham vazado, assim, não integrais, mas a base delas, a gente só vai ter certeza se o Pedro joga ou não quando sair a escalação. E a pergunta é exatamente essa: você escalaria o Pedro de começo ou você deixaria o Pedro no banco do Bruno Henrique? Vamos lá, aqui está o Sema Pires, ou a Sema Pires, não sei. Boa noite, Renato. Saudações rubro-negras. Temos que jogar como o Flamengo. Nada de jogar por uma bola, fechado, se defendendo. Ainda mais porque o Palmeiras também está todo quebrado. O Palmeiras não é que ele esteja todo quebrado, né? Ele está fazendo um rodízio maior de jogadores. Quebrou o Felipe Anderson. Quem se machucou no último jogo foi o Felipe Anderson. Mas o resto está tudo bem, né? Vitor Roque está bem. Facundo Torres, eu acho que está machucado também. Mas Paulinho pode entrar. Enfim, o Palmeiras tem time de sobra, né? Contratou muito bem nessa janela inicial do ano, enquanto nós só contratamos o Xereca, né? Trajano, boa noite. O Flamengo tem um bom retrospecto no Chiqueiro do Porco. Tem um excelente retrospecto. Não perde lá desde 2017. Sema Pires diz: Rossi, Varela, Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton, Gerson, Arrasca, Cebola, Pedro e Luiz Araújo. Eu gosto dessa escalação, principalmente por ter o Pedro. Mas eu, em vez do Cebola, eu ainda botaria o Bruno Henrique. Então, eu jogaria com Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique. Mas eu temo que ele vá começar com o Pedro no banco. Elisane Trajano, amanhã é dia de comer um torresminho de porco. Cai bem. Um torresminho cai sempre bom. Leandro Molina, RMP, Mirassol é surpresa do campeonato? Olha, está indo muito bem o Mirassol. O Mirassol era aquele time que no início do campeonato todo mundo dizia, bom, esse aqui vai aparecer só para cair, né? E ele hoje simplesmente meteu 2-0 no São Paulo em pleno Morumbi. Aliás, vamos dar uma olhada em como está a classificação. Vai ter agora Corinthians e Atlético, né? Então, pode ser até que ainda haja alguma modificação, embora Corinthians e Atlético estejam, neste momento, em 9º e 10º lugar, com 13 pontos. Então, se houver vencedor, o vencedor vai para 16. Se houver empate, os dois vão para 14. Continuam ali grudados com o Mirassol, que tem 14. Olha só, vamos dar uma olhada aqui na classificação. É bom lembrar que a rodada já começou, mas só termina amanhã. Até agora, nesta rodada, hoje, tivemos os seguintes jogos. Fluminense 2, Vasco 1. O Pedrinho, será que o Pedrinho vai voltar a dizer, como ele disse depois da vitória sobre Fortaleza, que o Vasco é o 8º melhor elenco do país? Não é, Pedrinho, não é. E você vai brigar contra o rebaixamento, essa que é a grande verdade. E o Mirassol meteu 2-0 no São Paulo. Então, com esses dois resultados, no momento nós temos Palmeiras em primeiro com 22, Flamengo em segundo com 18, são 4 pontos de diferença, Cruzeiro em terceiro com 17, o Cruzeiro enfrenta amanhã o Fortaleza lá em Fortaleza, mas o Fortaleza está numa fase braba de ruim, né? Quarto, Bragantino também com 17,
mas com diferença no saldo de gols a favor do Cruzeiro. Quinto, Fluminense, também com 17, mas com o menor dos saldos de gols. O Fluminense tem 1 de saldo de gol, o Bragantino tem 3 e o Cruzeiro tem 6. Bragantino e Cruzeiro jogam amanhã ainda. Em sexto está o Ceará, que também joga amanhã, portanto, pode até ultrapassar o Fluminense, embora o Ceará tenha uma parada dura, né? O Ceará vai encarar o Botafogo lá no Newton Santos, no tapetinho do Newton Santos. Em sétimo está o Bahia, com 15 pontos. Bahia joga com o Grêmio amanhã, às 11 horas da manhã. Joga lá na Arena do Grêmio. O Grêmio é outro que está uma baba. Não acharei nada de espetacular, de zebra, se o Bahia ganhar. O Mirassol é o 8º colocado com 14 pontos. O Mirassol realmente, para mim, é a grande surpresa desse início de campeonato. O Corinthians, que vai jogar agora, né? Então está lá os times perfilados. O Corinthians tem 13 pontos. O Atlético Mineiro também tem 13 pontos. É o jogo justamente que vai começar agora, Corinthians e Atlético Mineiro. O Botafogo tem 12, mas joga amanhã contra o Ceará, como falei. O São Paulo já jogou e tem 12. O Vasco já jogou e tem 10. O Fortaleza joga amanhã e tem 10. O Internacional joga amanhã e tem 10. O Vitória também joga amanhã. O Vitória joga com quem? O Vitória joga com o Santos, lá no Barradão. Acho pouco provável que o Santos não perca esse jogo, porque o Vitória vai ganhar. É o primeiro fora da zona de rebaixamento com 9 pontos. O Grêmio joga amanhã também. Dependendo da somatória de resultados aqui, dos resultados de Fortaleza, Internacional, Vitória e Grêmio, o Vasco e o próprio Juventude, o Vasco pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. O Vasco tem 10 pontos, Fortaleza e Internacional também tem 10, somarem um pontinho cada um já passa. O Vitória, se ganhar, e eu acho que ele ganha do Santos no Barradão, ele vai a 12, também passa. E o Grêmio também tem 9, se ganhar, vai a 12. A situação do Vasco começa a ficar periclitante. Mas, por enquanto, o Vasco é o 13º com 10, o Fortaleza é o 14º com 10, o Internacional é o 15º com 10, o Vitória é o 16º com 9, o Grêmio é o 17º com 9, o Juventude, 18º com 8, o Santos, 5 pontos apenas em 9 jogos. O Santos tem 1 vitória, 2 empates e 6 derrotas. É catastrófica a campanha do Santos. Só não é pior, claro, que a do Sport, que para mim já está rebaixado, que tem apenas 2 pontos, com nenhuma vitória. O Sport tem 9 jogos, nenhuma vitória, 2 empates e 7 derrotas. Tô chegando com bastidor quente e cheio de resenha rubro-negra. O meio-campista Andréas Pereira, hoje no Fulham, abriu o jogo sobre o interesse do Flamengo e entregou até uma cornetada para Felipe Luiz. Em entrevista ao jornal O Globo, o ex-camisa 18 do Mengão revelou que conversa com o atual técnico e quando o time tá bem, manda parabéns. Mas quando o time oscila, ele solta aquela: tá precisando de um meia, hein? Em tom de torcedor. E mais, Andréas confirmou que mesmo com sondagens não recebeu contato formal do Flamengo, pois estava focado no fim da temporada na Inglaterra. Só que a janela tá chegando e o Flamengo busca justamente um meia reserva para Arrascaeta. Fica comigo até o fim que eu vou te contar tudo o que Andréas falou, o que o Flamengo procura e por que esse reencontro pode ser questão de tempo. Andréas Pereira, que vestiu o manto sagrado em 2021, voltou a falar sobre o Flamengo e mostrou que mesmo de longe segue ligado no dia a dia do clube. Em entrevista ao videocast do jornal O Globo, ele revelou que tem contato direto com Felipe e Luiz e vez ou outra solta aquela corneta carinhosa. Quando o time está bem, manda parabéns. Quando não tá, manda uma mensagem. Tá precisando de um meia aí, né? Disse rindo. A declaração foi em tom de torcedor, mas deixou claro o quanto Andréas ainda tem afeto pela nação. Apesar do carinho, ele foi honesto. Não teve contato formal com o Flamengo e pediu ao empresário para segurar informações de fora enquanto a temporada na Premier League ainda rolava. O foco estava no Fulham, mas as portas não estão fechadas. E com o Flamengo buscando justamente um meia com suas características, o papo pode ganhar outro tom na próxima janela. A fala de Andréas vem justamente no momento em que o Flamengo
procura com urgência um meia de criação reserva para Arrascaeta. O uruguaio é insubstituível, mas o elenco carece de um jogador com características parecidas. E nenhum dos testados até agora convenceu Felipe Luís. Nas partidas em 1900 que Arrascaeta ficou fora, a dificuldade do time em criar foi visível. E é aí que o nome de Andrés volta pro radar. Ele tem qualidade no passe, visão de jogo e já conhece a pressão de vestir o manto. A diretoria está de olho em oportunidades e quer fechar pelo menos mais um nome de impacto antes da janela especial do Mundial de Clubes, entre 1º e 10 de junho. O próprio José Botto confirmou que os alvos estão mapeados e as negociações em andamento. E cá entre nós, com o Andrés solto, provocando o técnico e ainda ligado no clube, parece questão de tempo até esse reencontro acontecer. A janela de transferências está batendo na porta. O Mundial de Clubes já tem data marcada e o Flamengo não quer chegar com lacuna no setor mais sensível do time, a criação. Felipe Luís tem feito testes, mas sabe que sem Arrascaeta a engrenagem enfraquece. E se Andréas Pereira já tá cornetando de longe, se dizendo torcedor, e lembrando que o clube precisa de um meia, será que não é um sinal? Ele conhece. O ambiente tem moral com parte da torcida e tá em fim de temporada na Inglaterra. A diretoria já avisou, vai contratar. Agora, resta saber, Andrés vai voltar a vestir o manto? E se não for ele, quem você acha que deveria assumir essa responsabilidade na criação? Comenta aqui embaixo. E claro, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui é Flamengo todo dia. Com corneta, bastidor e notícia quente direto da janela. Tamo junto, nação!